Deus, como sempre, nós abrimos o nosso coração para ser cheio da Tua palavra. Nós buscamos a sabedoria, buscamos o conhecimento, Senhor. Somente o Senhor pode nos acrescentar isso. Verdade, Jesus. Pai, usa, Senhor, meu Deus, a vida da Elisângela, Senhor, meu Deus, nesta noite, como sempre o Senhor usou. Que o Senhor possa fazer dela, Senhor, meu Deus, um manancial de rios de água viva nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento. Nós precisamos da ajuda do Senhor para entender. Por isso nós pedimos ao Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajuda mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Aí quem foi entrando depois, Kelly, Alessandra, Pastor Marcos, Cléo. Deus abençoe todos vocês aí. E vamos começar, né? Vamos começar porque a gente tem bastante coisa para falar. Graças a Deus por tudo. Abram comigo aí Apocalipse, capítulo 1. A gente aparentemente deu uma empacada, né? Em Apocalipse 1, mas eu posso dizer para vocês que nós não empacamos, é que nós estamos mergulhando mais fundo. Então, conforme a gente cava, a gente vai achando e Deus vai nos ensinando, né? Isso é bom demais. Eu pelo menos gosto. E quanto mais pergunta parece que a gente faz para o texto, mais a gente consegue cavar, mais a gente consegue encontrar coisas boas aqui, né? Então, isso é muito bom. Apocalipse 1, a partir do versículo 9 é o que a gente está falando. E hoje eu falei para vocês que nós íamos falar sobre o candelabro, né? Que é a peça principal desse texto aqui. E se a gente conseguir, sobre a morte, as chaves, né, da morte e do inferno, da morte e do Hades aqui, que a palavra fala. Tá bom? Então a gente vai começar aí pelo candelabro e depois, se der tempo, a gente vai falar sobre as chaves que Jesus tem nas mãos. Pastor Edson, graça e paz. Deus abençoe. Vamos ler de novo o texto, só para a gente relembrar aqui, e eu vou ler a partir do versículo 9 mesmo, para a gente ter o entendimento do que João está dizendo, e aí a gente já entra no candelabro direto. Então diz assim, Apocalipse 1, versículo 9. Apocalipse 1, versículo 9. Diz assim, quem for entrando aí, coloca para a galera no chat aí, que o pessoal vai acompanhando a leitura, tá? Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombetas, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, essa é o término, né, do capítulo 1, onde João... Oi, pastor. Você está lendo a nova versão internacional? Isso, NVI. A minha principal Bíblia é essa. Vocês querem que leia outra versão? Ou tá muito diferente aí, pastor? Só um pouco, mas eu já vou trocar aqui a minha Bíblia. Tá. Eu tô na NVI. É a que eu uso, a principal minha de leitura, né? Mas eu gosto bastante a do meu celular. Mas quando eu leio, o pessoal às vezes reclama um pouco. Mas vamos lá. Então, essa é a versão que a gente estava lendo aí. João, ele fala que existem 2 mistérios. No final do versículo aí desse capítulo, ele fala de 2 mistérios. Das 7 estrelas, que está na mão direita, dessa imagem, desse filho do homem que ele está vendo, e os 7 candelabros que estão ao redor desse filho do homem. Então, ele tem a visão do próprio Jesus Cristo ressurreto, e ele está no meio de 7 candelabros, ok? E ele fala que os 7 candelabros são as 7 igrejas, que ele manda escrever essas cartas, e ele fala que as 7 estrelas são os 7 anjos dessas 7 igrejas, ok? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre essa questão do anjo, mas depois, na hora que a gente começar a falar no capítulo 2 das igrejas, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do anjo. Vamos nos ater hoje ao candelabro para a gente conseguir, então, terminar esse assunto. Então, ele fala que Jesus está no meio desses candelabros. E eu, semana passada, falei, vou só repetir para a gente entrar no contexto. Essa palavra no meio dos 7 candelabros aqui, não é no meio no sentido de se a gente fizer uma roda, né, e alguém estiver no meio da roda, então essa pessoa está no meio daquelas pessoas que estão na roda. Não. Esse meio aí fala de um meio como se eu dissesse para vocês sobre um sanduíche de pão com mortadela, ok? Então a gente pega 2 partes do pão, coloca a mortadela no meio e a gente fecha esse pão. Então a mortadela está no meio do pão. Então ela está inserida dentro do pão, ok? Diferente de se eu tiver uma roda e estiver algo no meio daquela roda. Então algo está no meio no sentido de faz parte daquele ambiente, mas no sentido do lanche a gente tem algo que está em conjunto, está junto, está participando daquele lanche que eu vou comer. Então, o pão com a mortadela, quando eu mordo tudo junto, ok? Então, não sei se vocês entenderam essa ilustração que eu quis dizer, mas o contexto do Jesus estar no meio dos 7 candelabros é que ele está inserido, ele está justamente no meio. Não sei nem explicar para vocês, mas ele está realmente dentro daquele contexto das igrejas, ok? Ele não faz parte separadamente, mas ele faz parte totalmente junto. É algo que realmente não tem como desvencilhar. Jesus está no meio dos 7 candelabros. E a gente vai falar bastante quando a gente entrar nas cartas, mas a gente já pode dizer para a gente poder entender essa questão do candelabro. Se fala que Jesus está no meio desses 7 candelabros, e nós vamos ver essas 7 igrejas, uma a uma, e entender as particularidades delas, a gente entende que cada uma delas tinha as suas qualidades, os seus defeitos, para quem deu uma olhadinha aí na apostila. Então, a gente tem variedade de tipos de igreja, de tipo de situações de igrejas, mas a palavra é clara em dizer que Jesus está no meio delas, ok? Então, em momento nenhum, a palavra diz que Jesus estava no meio de 5 e de 2 não, que ele estava no meio de 1 e das outras 6 não, mas a palavra é clara em dizer que ele estava no meio das 7 igrejas, ok? Então, a gente vai entender bem isso, que Jesus estava no meio das 7 igrejas, não importava o estado espiritual ou não importava a situação daquelas igrejas, Jesus estava no meio delas. E aí a gente entende, então, essa questão do que é esse candelabro que representa essas igrejas. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês abrissem comigo, acho que a gente até leu, mas vamos ler de novo. Êxodo 25, 31. Abram aí comigo que esse texto vai falar justamente sobre o que é
o candelabro. E aí a gente vai entender nos pormenores. Êxodo 25, a partir do versículo 31. Tá lá na construção do tabernáculo. Moisés está dando, né, todo o contexto de como vai ser construído o tabernáculo, as suas partes, e uma das partes que ele está ensinando como vai ser feito, na verdade o próprio Deus está dando aqui a forma que esse candelabro vai ser feito. Moisés está então escrevendo para deixar registrado. Quem imprimiu lá, ó, a foto, olha que legal, para vocês verem aí. Né? Esse candelabro é o mais bonito que eu achei de foto na internet. Achei bem bacana, a gente vai conseguir entender bem legal. O candelabro de ouro, Êxodo 25, 31, diz assim: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com o botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. 6 cortadores de pavio e 6 apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ok? Então eu gosto de enfatizar esse último versículo, porque Moisés, quando ele dá, né, a instrução sobre o tabernáculo todo, sobre todas as peças, Deus é enfático em dizer que ele tivesse o cuidado de falar exatamente como ele tinha visto no monte, né? Então, o tabernáculo, ele é algo que Deus mostra para Moisés, e muito provavelmente isso era uma cópia fiel do que existe no trono de Deus, onde Deus está. Então, é como se algo já existisse e Moisés então traz para uma realidade física aqui na terra algo que já existe celestial. Então, por isso que ele fala para ele ter o cuidado de fazer exatamente como ele tinha visto no monte. Então, Deus mostra algo para Moisés nesse momento ali no Êxodo e ele replica isso para a terra, para esse tabernáculo que estava sendo construído. Por isso, tantas medidas, tantos detalhes e tudo que foi feito ali, porque era uma cópia fiel, não era para ter nenhum outro tipo de formato a não ser aquilo que Deus estava dizendo para ser feito. Tabernáculo é algo formidável de se estudar, porque cada um dos pedacinhos, né, do que é construído ali tem um significado espiritual para as nossas vidas e para o que Deus estava querendo falar naquele momento. Mas aqui em especial nós vamos ver o candelabro. Então, eu só queria que vocês olhassem atentamente para essa foto, porque existem várias fotos na internet sobre o candelabro. Tem bastante gente que tem em casa essa peça, né? Esse castiçal, esse candelabro. Então, existem várias peças, mas eu vi que a maioria na internet, ela não é muito fiel no desenho. O que eu tô querendo dizer? Percebam que, nós vamos ler de novo e aí vocês vão entender. Percebam que ele fala desses botões aqui, ó, de amêndoa. Tá vendo que teria que ter em cada braço três botões? Então, em cada braço aqui tinha que ter esses botões de amêndoa, né? De flor de amêndoa. Então, ele fala de todos esses detalhes. E aqui em cima, então, o lugar onde as lâmpadas seriam
acesas, né? O fogo seria colocado através do óleo, que seria colocado dentro dessas tacinhas aqui. Então, eu falo porque esses detalhes que o candelabro tem aqui nessa foto, na maioria deles não tem. Então, a gente perde um pouquinho do entendimento do que realmente essa peça representa. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho melhor. Vamos ler de novo, e aí vocês vão perceber um pouquinho mais os detalhes aqui, a gente vai mostrando. Versículo 31 novamente, aí eu já vou entrar no contexto. Faça um candelabro de ouro puro e batido. Então, o ouro significa, na palavra de Deus, algo divino, algo santo, algo puro, né? A essência de Deus. Então, tudo que fala sobre algo do que diz respeito a Deus, da sua santidade, da sua pureza, fala do ouro, porque o ouro, para se chegar nele, quanto mais purificado ele fica, né? Quanto mais colocado no fogo, mais puro ele fica. Então, Deus é simplesmente santo, simplesmente puro na sua totalidade. Por isso que tudo que é construído com ouro, na palavra de Deus, fala de algo santo, de algo celestial, de algo de Deus, né? Então, por isso que tinha que ser feito de ouro puro. Então, era o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Então, essas peças, elas não podiam ter emendas, elas teriam que ser totalmente inteiriças, era uma peça só. Então, eles não podiam fazer as partes e ir colando ela. Tinha que ser uma peça só construída de um pedaço de ouro, vamos dizer assim, de uma barra de ouro, tinha que sair a peça completa. Ela não poderia ter emendas. Versículo 32. 6 braços, eu vou lendo aqui e vou deixar o desenho aqui na tela. 6 braços sairão do candelabro. Então, nós temos 3 braços de um lado, 3 braços do outro. 6 braços sairão do candelabro. 3 de um lado, 3 do outro. Versículo 33. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços. Então, ele fala que em cada braço tinha que ter 3 botões aqui da amendoeira, da amêndoa aqui, né, ó, tá? Então, em cada braço tinha que sair 3 botões. Não podia ser 2, e não podia ser 1, e não podia ser 4, tá? Nos braços. Então, em cada braço tinha 3, ok? Versículo 34. Na haste haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa. Na haste tinha que ter 4, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Justamente cada flor aqui, embaixo de cada braço, de onde ele sai uma flor também, ok? Então, essas 4 flores. Haverá um botão debaixo de cada par de 6 braços. Versículo 35. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. Então, essas são as lâmpadas, ó. Essas peças que estão em cima de cada uma das hastes aqui, ok? Dos braços e da haste. Então, essas são as lâmpadas. Faça-lhe também 7 lâmpadas, né? Versículo 37, e coloque-as nele para que ilumine a frente dele. A frente de quem? O que é a frente aqui que está falando? O que essa peça iria iluminar? Essa peça iria iluminar a frente de onde o sacerdote estaria ali dentro do Santo dos Santos. Então, quando essa peça estivesse acesa, essas lâmpadas estivessem acesas, ela traria iluminação para frente desse candelabro. Então, tudo que tivesse na frente desse candelabro estaria sendo iluminado por ele, por causa das lâmpadas acesas. Versículo 38. 6 cortadores de pavio e 6 apagadores serão de ouro puro. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios, ok? Então, essa é a descrição do candelabro para nós. Então, vamos entender agora. Eu queria que vocês prestassem atenção agora na questão da visão de João
sobre o Filho do Homem que está no meio desses candelabros. Então, o Filho do Homem que está ali, ele dá algumas referências de como ele é, que nós desenhamos. E se vocês prestarem atenção em cada um dos detalhes, e principalmente na veste, no cinto e... na veste e no cinto, é mais essas duas peças que fazem alusão. Mas se vocês prestarem atenção nessa figura de Jesus, a gente vai entender que Jesus tem a representação para nós aqui no Apocalipse, e mais precisamente nessa passagem, porque ele vai falar das igrejas e do candelabro, que é a do sacerdote. E Jesus é chamado na palavra de Deus de o sumo sacerdote. Então ele é acima de qualquer sacerdote. Ele é realmente o primeiro sacerdote vindo da parte de Deus. Então Jesus, nesse momento aqui da história, ressurreto, ele tem não mais uma estrutura de simplesmente o Filho de Deus que veio à Terra e que andava com as suas vestes ali, os seus vestidos e com as sandálias, naturalmente. Mas agora Jesus tem a representação exatamente de quem ele é diante de Deus. E ele é chamado nosso sumo sacerdote na palavra. Então, aqui Jesus tem a representação exata do que ele é diante da igreja. Quem é Jesus, então, diante da igreja hoje? Quem é a representação de Jesus? O que ele representa para nós? Então, esse ser que João está vendo, ressurreto, é o próprio Cristo, e as suas vestes são vestes de um sacerdote, são vestes sacerdotais. Ele está vestido, trajado como um sumo sacerdote. Por que você está falando isso, Elisângela? Porque as suas vestes são um vestido que vai até os pés, e era exatamente isso que o sacerdote usava, uma das partes, né? Que o sacerdote usava. Deixa eu beber água para ver se limpa um pouco. E o cinto de ouro que Jesus está usando ali diante de João, percebam onde é que estava o cinto de ouro dele. Tá na cintura? Vocês lembram? Olha para o desenho de vocês aí. Onde está o cinto de ouro? No peito, né? Ao redor do peito dele. O que tinha no peito do sacerdote lá do Velho Testamento? Quem lembra? O éfode. O éfode, né? Ou a placa onde estavam as pedras das 12 tribos, né, de Israel. Então era a peça principal do sacerdote no Velho Testamento, é justamente esse peitoral que ele usava com as pedras, né? E era também de ouro, e ele tinha a representação e as argolas, tudo é extremamente espiritual, né? Então, vocês percebem que Jesus, ele tem justamente esse cinto de ouro ao redor do seu peito. Então, Jesus é a representação nesse momento exatamente desse sumo sacerdote da igreja. Então, Jesus aparece para João como sumo sacerdote, como alguém que está agora representando exatamente o que o sacerdote representava lá no tabernáculo. Agora Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele está diante de Deus realmente expiando, né, os nossos pecados. Ele é aquele advogado, ele é aquele que morreu de uma vez por todas pelo meu e pelo seu pecado. Então não há mais sacrifícios a serem feitos diariamente ou anualmente para que esse sacerdote tivesse que entrar no Santo dos Santos e apresentar isso para que a ira de Deus fosse aplacada. Mas agora Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele foi o próprio sacrifício, e ele então pode entrar diante de Deus no Santo dos Santos e fazer expiação pelos nossos pecados diariamente pelo seu sangue. Então é a representação do sumo sacerdote. Entendeu até aqui? Podemos ir caminhando? Então agora a gente entra para o candelabro. Então se Jesus é a figura do sumo sacerdote, agora nós temos uma... Roberto, quer falar alguma coisa? Tranquilo aí? Deu. Agora a gente entra então para a questão do candelabro, que esse sumo sacerdote, ele está no meio dessas 7 igrejas, que são esses 7 candelabros.
E o candelabro, ele fala de uma parte dentro do tabernáculo, lá no Velho Testamento, que ele ficava onde? Ele ficava na segunda parte do tabernáculo, né? Então nós tínhamos 3 partes. O átrio, que era o lugar onde todas as pessoas podiam estar. Em seguida, passando a primeira cortina, a gente tinha o lugar santo, né? Que é onde ficava o quê? O candelabro de um lado, a esquerda de quem está entrando, e à direita de quem está entrando ficava a mesa dos pães, onde ficavam os 12 pães durante toda a semana, e de frente deles, antes de entrar na outra cortina, ficava o altar de incenso, ok? Então nós tínhamos 3 peças dentro desse lugar, chamado lugar santo, que era o primeiro lugar onde o sacerdote podia entrar. Do lado esquerdo dele, assim que ele entrava, tinha o candelabro, do lado direito a mesa dos pães, e de frente com ele a gente tinha o altar de incenso, ok? Então a gente tinha essas 3 partes. E o candelabro era a peça que não poderia deixar de estar acesa. Mas de estar acesa em que momento? Nós vamos ler alguma passagem, acho que eu deixei separado alguma coisa aqui. O candelabro ele tinha que ser aceso todos os dias no período da tarde, porque o momento que o candelabro deveria ficar o tempo inteiro aceso, com a sua lâmpada acesa, era do entardecer até o amanhecer. Então era durante a noite que o candelabro tinha que estar totalmente aceso. Não podia faltar azeite no candelabro, não podia faltar o azeite para ele. Então, durante toda a noite, da tarde até a manhã, ele tinha que estar aceso. Qual é essa representação? A representação é justamente da noite. E a noite, na palavra de Deus, representa trevas. Então, o candelabro deveria estar aceso durante toda a noite, durante as trevas, durante o período onde não há luz, né? Então, a representação dele de não faltar azeite era de iluminar as trevas, de iluminar a noite, o período noturno. E mais ainda, ele tinha justamente a questão de iluminar o lugar, ali dentro do lugar santo, onde o sacerdote ia entrar. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas o tabernáculo ali no deserto, e depois o templo de Salomão, e depois o outro templo que foi reconstruído, essa parte interna, ela não tem janelas. Mas vamos ficar com o tabernáculo do deserto, que é mais específico ainda sobre isso. Então, essa segunda parte e depois a terceira, que é o Santo dos Santos, isso não tinha janelas. Pelo contrário, existiam muitas coberturas, né? No mínimo 3 coberturas, a palavra fala, sobre o tabernáculo, sobre esse lugar onde ficava ali dentro o lugar santo e depois o Santo dos Santos, ok? Então, essa parte era totalmente coberta. Então, eu imagino que uma parte totalmente coberta, sem janelas, o que se tinha se não tivesse algo que iluminasse ali dentro? Nós tínhamos uma eterna escuridão, certo? A gente conseguiria entrar e caminhar dentro desse lugar sem um mínimo de iluminação? Impossível, né? Então, Deus justamente coloca uma peça importantíssima dentro do lugar santo que se chama candelabro, que é essa iluminação que eles tinham ali. E ali tinha que estar sempre se colocando azeite puro, que tinha uma preparação específica para que essas lâmpadas não se apagassem e elas pudessem então iluminar a frente de onde o sacerdote estava. Qual é a representação do lugar santo na nossa vida hoje? Para que a gente possa também entender. O lugar santo hoje representa a nossa alma. Eu sempre explico essa parte aí do tabernáculo, que ele tem a representação exata do nosso corpo. Então, o átrio é o nosso corpo físico, o lugar santo é a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o lugar santo dos santos, que era onde ficava a arca da aliança, é o nosso espírito, que é o lugar onde Deus fala, né? Eu até coloquei essa semana no meu status lá uma passagem que eu li em Levítico, e perguntei para a turma onde é que Deus fala. E Deus fala do nosso espírito, porque Deus é espírito. Então, o lugar para Deus falar conosco, que era justamente o lugar onde Deus falava também com Moisés e com o sacerdote, era no Santo dos Santos. Então, é a representação do nosso espírito. Então, só um espírito recriado, vivo, pode ter, então, comunicação com Deus. Mas vamos voltar. Então, o candelabro ficava onde? Ficava
no lugar santo, que é onde no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções. Então, esse lugar, ele era tão específico com essas 3 peças, porque representa justamente esse lugar aonde Deus consegue trazer luz, Deus consegue trazer discernimento, Deus consegue trazer cura, porque o nosso espírito é a parte divina em nós. Mas o que precisa ser ganho dia após dia depois que a gente aceita Jesus? Não é a nossa alma? A palavra não fala o tempo inteiro que a nossa alma precisa ser salva, né? A nossa alma é que fica abatida, a nossa alma que tem a tendência de ser levado pelo pecado e assim sucessivamente. Então, o lugar onde Deus precisa vir com o alimento, que é a mesa dos pães, que fala sobre a palavra, e essa questão da iluminação também da palavra, através do candelabro, é na nossa alma. Então, o candelabro tem essa especificação lá no tabernáculo. Então, por que Deus usa justamente essa peça, esse candelabro, para falar em Apocalipse que ele está no meio das 7 igrejas? Porque o candelabro tem a representação de iluminação, de discernimento que a igreja vai ter e da plenitude de Deus agindo na vida do homem. Então, nós vamos ver isso claramente através dessas especificações do candelabro. Eu queria começar com vocês falando, então, da ação do Espírito Santo através do candelabro. Então, o candelabro ele tinha que ter todas essas hastes e ele tinha que ter essas lâmpadas onde elas eram acesas diariamente. Lembra que nós lemos semana retrasada em Isaías 11, alguém me perguntou por que 7 espíritos e a gente leu? E aqui no candelabro nós temos 7 lugares de luz, né? 7 lâmpadas ali para serem acesas. Vamos ler de novo? Isaías 11, versículo 2. Abram aí comigo que a gente vai ler, porque a gente vai começar por ele. Isaías 11, 2. Vocês estão entendendo até aqui? É que, na verdade, tem tanta coisa aqui para eu explicar e eu tenho medo de atropelar. Se tiver difícil, vocês perguntem aí, tá? Então, os 7 Espíritos de Deus é o principal que a gente vai ver agora de primeiro. Então, Isaías 11, versículo 2. E aí, se vocês quiserem anotar, né, anotem as passagens e vão falando aonde a gente vai indo para vocês irem caminhando junto. Isaías 11, 2. Vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, que Apocalipse fala ali também. E tem a representação exatamente no candelabro. Por isso, 7 lâmpadas.